Ricardo Martins, ele é fotógrafo, nascido em São José dos Campos, já trabalha com fotografia há bastante tempo. Eu queria começar essa nossa entrevista, primeiro agradecendo sua vinda aqui até a Câmara de Jacareí, e perguntar se esse seu interesse pela fotografia começa desde que você era criança? Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui, né? É um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho da minha história. E é desde criança, quando me perguntam sobre fotografia, quando eu comecei a fotografar, eu até brinco, né? Que é desde criança, que eu gostava muito de ir para o meio da mata, né? E aí sentar e ficar observando ali. Então eu via sempre uma luz, uma forma, aquilo já era fotografia, né? Me chamando. E sempre a fotografia de natureza, sempre a natureza. E aí aos 10 anos de idade eu fiz a minha primeira fotografia, que foi de uma cobra-cipó. E aquele dia o bichinho me picou mesmo ali da fotografia e eu não tinha mais o que fazer na minha vida, né? Eu sabia que ia ser fotógrafo nessa linha de natureza. Eu vi no site que você tem, no seu texto se apresentando, né, na sua biografia, que você, quando criança, assistia muito aqueles programas da TV Cultura, o Planeta Terra e o Aventura Selvagem, se não me engano. Isso também deve ter mexido com você, porque são programas que mostram muita natureza, bicho, foi isso também, né? Não, demais, isso aí me influenciou. Naquela época não tinha essa coisa de TV a cabo ainda, né? Então a única escapatória que a gente tinha assim para poder assistir era a cultura e tinha o Planeta Terra, que eu adorava aquele programa, e tinha o outro que era o América Selvagem, né? Quem apresentava era um norte-americano que era o Marty Stafford. Ele apresentava aquilo e eu lembro que eu deixava de ver desenho para poder assistir esses programas. E não tenho dúvida que isso me influenciou demais a fazer o que eu faço hoje, né? A viajar e fotografar cultura, e fotografar gente, bicho. Então foi um grande influenciador para mim nessa época, não tenho dúvidas disso. E na sua infância, você falou que a primeira foto que você tirou foi de uma cobra, né? Uhum. Foi em qual situação? Você já tinha uma máquina fotográfica já? Não, eu não tinha. Meu pai que tinha uma máquina fotográfica e ele era uma Olympus F100 na época até. E aí ele tinha essa máquina fotográfica, a gente estava em Ubatuba e eu sempre andava ali na beirada da mata e eu via uns lagartos tomando sol ali. E aí esse dia eu vi a máquina dele em cima da mesa e peguei, sem avisar, né, emprestada ali, peguei a máquina dele e decidi ir lá fotografar esses lagartos. A hora que eu cheguei andando, todos saíram correndo, não sobrou nenhum, e aí eu vi uma cobra-cipó passando pelos galhos secos de uma árvore, aquilo me chamou muita atenção e eu quis fazer aquela fotografia. Eu não fiquei com medo da cobra em nenhum momento, assim, aquilo, muito pelo contrário, né, me puxou para fazer a foto. Eu fotografei essa cobra, eu nunca esqueço da sensação que eu tive na hora que eu apertei aquele botão, nunca esqueço disso. A felicidade que aquele momento me proporcionou. Acho que naquele dia eu virei fotógrafo de natureza. A foto em si não apareceu nada, não foi boa, né? Mas a felicidade que eu tive naquele momento, eu tinha certeza que era aquilo que eu ia fazer para a minha vida. O seu pai ou algum familiar seu gosta também de fotografia? E te influenciou de alguma forma? Né? Então, na minha família não tem ninguém nessa área, assim. Ninguém de fotografia, ninguém de uma área mais artística. A minha família inteira são advogados, né? Meu pai, meu irmão, minha irmã, tia, prima. Então, vem de uma família de advogados. Não tem ninguém nessa área. O único que escapou disso daí foi para essa parte de fotografia, essa parte mais artística, fui eu. Você da família de advogados, né? Você falou agora, e você fez 2 anos de direito. Foi um desvio de rota aí do seu caminho da fotografia? Porque na verdade eu sempre tive essa preocupação, eu sempre fui muito apaixonado por isso, mas eu tinha preocupação mesmo, criança, de como que eu vou viver disso, né? Como é que eu vou sobreviver de fotografia, de natureza? Eu pensava, era uma preocupação que eu tinha. Acho muito legal, mas a pessoa que quer ser médico vai fazer uma faculdade de medicina, vai virar médico. Quer fazer direito, quer ser advogado, vai fazer direito. Eu quero ser fotógrafo, o que eu faço? Eu não tinha noção do que fazer, então era uma preocupação. E aí na época do cursinho, eu optei por eu prestei uma faculdade de direito e eu passei. Eu fiz essa opção justamente por isso. Por não saber desse mercado e aquela fase um pouco, você está um pouco, né, o que eu vou fazer na minha vida, para onde que eu vou. Eu acabei fazendo direito, fiz até o 2º ano, onde eu vim trabalhar no escritório do meu pai, pedi para trabalhar para ver se era aquilo mesmo que eu ia fazer para o resto da minha vida.
E aí eu entrei em parafuso, assim, a hora que eu vi eu surtei, eu falei, não é isso que eu quero, eu preciso fazer o que eu amo, né? E eu consegui mudar pro jornalismo, transferir a faculdade para o jornalismo, que era o que mais se aproximava ali a fotografia, também tem a matéria fotografia no jornalismo, então eu consegui mudar, fiz jornalismo e desde o segundo ano de faculdade eu sempre corri muito atrás, né, na parte de fotografia, de bater em porta de site, de redação e fazer trabalhos. Então, na faculdade eu segui nessa linha, mas acabou a faculdade, eu não sabia ainda muito bem como fazer isso. Até que eu fui para São Paulo, trabalhei em São Paulo uns 4, 5 meses na parte de fotografia, né, como fotógrafo, e aí eu descobri o mercado ali. Eu descobri as leis de incentivo, né, descobri que você poderia colocar projetos em leis de incentivo e buscar patrocínios. Então, dali eu aprendi a montar projetos e usar as leis. Aí foi até que saiu o primeiro projeto, aprovado pela Lei Rouanet. Uma empresa viu o projeto, gostou do tema, que eram aves, né? Chamava O Encanto das Aves, que eu lancei em 2009. Eles patrocinaram esse projeto e eu sabia que a hora que eu assinei aquele contrato, eu tinha que dar o melhor de mim ali. Eu nunca tinha feito nenhum livro. Eu tinha que dar o melhor de mim. Era a minha chance de mostrar para o mercado o que eu sabia fazer. Então, me dediquei muito nesse livro, foram 9 meses de produção até sair da gráfica. Nós mandamos o livro para o patrocinador e eu nunca me esqueço do presidente da empresa na época pedindo o meu e-mail pessoal que ele queria falar comigo. Todo mundo ficou meio preocupado, né? Até eu. E aí me chega o e-mail dele dizendo que eram os melhores livros que eles tinham feito até o momento e parabenizando toda a equipe, me dando os parabéns também. E essa empresa voltou logo no ano seguinte e patrocinou mais um projeto que chamou A Riqueza de um Vale. Aí com esse projeto eu fui premiado com o Jabuti, que me deu um respaldo bem legal assim, né, de chegar nas empresas. E depois com um terceiro projeto também eles patrocinaram, que foi o Jalapão História e Cultura. Então essa empresa foi muito importante nesse meu começo, né? Ela me deu a chance de fazer 3 livros, ganhar um prêmio muito importante com um deles e mostrar para o mercado que eu conseguia fazer, o que eu poderia fazer. Abriu a porta da minha carreira, Eu sou muito grato a essa empresa, abriu a porta da minha carreira. E daí eu comecei a seguir, né? Fiz outros projetos também, aí a coisa começou a andar e esse ano eu lancei meu 7º livro. Quer dizer, quando você ia lá bater de porta em porta nas redações, a sua intenção não era trabalhar fazendo reportagem escrita, só com fotografia? Era fotografia, sempre fotografia. E aí, e fotografia de natureza, assim, e poder viajar, né? E fotografar. Então eu batia, a princípio era muito em redações que tinham envolvimento com esportes como rally ou ride, né, que é de Jeep, né, então era sempre nesse sentido. O primeiro trabalho profissional que eu fiz, eu estava no 2º ano de faculdade, foi em 2002 e foi no Rally dos Sertões. Eu fotografei o Rally dos Sertões de Goiânia até Fortaleza, seguindo os carros. E como passava por lugares assim muito bonitos, né, dunas, eu fotografava toda a região também, o povo, então eu conseguia fazer um pouco do que eu queria. Mas a princípio sempre foi esse o caminho, sempre atrás de redações que tinham essa pegada de esportes, né, meio da natureza. E nessa sua desistência do direito, depois de 2 anos fazendo faculdade, você teve medo de arriscar outra profissão? Os seus pais falaram o quê? Apoiaram você ou criticaram você? A primeira pessoa com quem eu falei foi a minha mãe. E a reação dela, assim, de cara, foi muito legal comigo. Ela falou, se é isso que você quer, eu acho que ela sentia, né? Que eu não ia ser um bom advogado, que eu não era a minha área mesmo. Foi muito legal. Ela virou para mim e falou, se é isso que você quer, você tem a certeza disso, então siga seu caminho. Corre atrás, vê o que tem que fazer para mudar a faculdade. O meu pai... também foi tranquilo, não foi tão tranquilo quanto a minha mãe, não relutou, assim, não me deu nenhuma dificuldade. Só falou, né? Você vai ver do quê? Mas também não falou nada, ficou tranquilo. Eu acho que eles só pegaram uma confiança grande com o Prêmio Jabuti. Quando veio o Prêmio Jabuti, o primeiro livro eu lancei, foi muito legal, todo mundo ficou muito feliz, foram no lançamento. Aí veio o segundo livro, que foi sensacional também, sobre o Vale do Paraíba, chamou A Riqueza de um Vale. Eu acho que quando veio o Prêmio Jabuti, todo mundo ficou mais tranquilo. Falou, eu acho que ele acertou. Você também ficou desse jeito, principalmente com o Prêmio Jabuti, aí você viu que agora sim minha carreira deu certo, fui reconhecido?
Não tenho dúvida. Quando chegou a indicação do Prêmio Jabuti, eu estava na Amazônia. Eu estava fotografando para o Jalapão já. E aí eu fiquei isolado acho que uns 15 dias, e quando eu voltei ali para Palmas, no Tocantins, que eu cheguei na capital que eu tinha acesso, aí que eu vi que eu tinha sido indicado para o Jabuti ainda, né? São 10 indicados e depois são 3 premiados. E a hora que eu vi que eu tinha sido indicado, nossa, eu não acreditei, assim. Eu sempre quis um prêmio desse, mas eu achei que eu, de repente, fosse ser mais tarde, né? Não sei, daqui 8, 10 livros, alguma coisa assim, mas no segundo chegar um prêmio desse, para mim foi uma surpresa muito grande, uma felicidade enorme, assim. Depois com a premiação mesmo, né? Poxa, e foi um pouco disso. Olha, eu acho que deu certo, tá dando certo a história. E aí eu segurei muito nesse caminho. E no ano seguinte, em 2013, eu fui indicado de novo para o Jabuti com outro livro. Não fui premiado, ficou mas entre os 10. Contra os 10. Eu fui indicado de novo na sequência, o que me deixou, acho que está dando certo. Porque é assim, eu fotografo, é a minha visão de mundo, né? É a maneira que eu enxergo o mundo. Quando eu mostro para as pessoas aquilo, não sei se aquilo vai ser legal ou não. E aí, com o prêmio, eu acho que as pessoas gostam da maneira que eu enxergo, a maneira que eu fotografo. Então me veio uma confiança, não tenho dúvida assim, maior sobre isso, né, de seguir nessa linha. Você chegou a fazer cursos de fotografia, especialização, ou o seu aprendizado é você mesmo? Nunca fiz nada de fotografia, Nada? assim, nada. Sempre fui muito autodidata em relação a isso, assim. Nunca fiz curso, nunca fiz nada relacionado a isso. Sempre fui de pegar a máquina e desvendar aquilo. Então, tem um amigo meu que é fotógrafo de moda em São Paulo, quero passar uns 3 dias com você no estúdio. De ir lá para o estúdio dele, ficar lá observando e fotografando o modelo, como assistente dele, e aí tendo algumas ideias para levar para a natureza isso. Mas sempre fui de fuçar e aprender sozinho, e é o que eu sempre falo, né? Até nos meus workshops, né? As pessoas, mas eu preciso ter uma máquina muito boa, lente grande para poder fazer workshop com você, o que eu tenho que fazer? Eu falei, olha, o workshop pega muito o olhar, porque foi a maneira que eu aprendi a fotografar. Eu aprendi a fotografar primeiro com o olhar, depois veio a máquina fotográfica na minha vida. E o dia que eu tirei aquela foto daquela cobra cipó, eu descobri que eu poderia não só contar para as pessoas o que eu via, através da fotografia, a partir daquele momento eu poderia mostrar também. Então isso foi muito mágico para mim. Mas eu aprendi a fotografar com o olhar primeiro. E depois, obviamente, com técnicas você vai conseguindo passar para a fotografia o que você enxerga lá fora, né? E aí você tem que ter técnica, mas eu acho que é um processo muito simples a fotografia. Mas sempre foi muito autodidata. E você gosta de preto e branco também ou não? Você prefere mais colorido? Eu gosto de preto e branco. Em alguns casos assim mais específicos eu vou para a linha do preto e branco, mas gosto muito da cor, né? Isso me chama muita atenção. Já teve projeto meu, o Jalapão, por exemplo, que eu tinha uma ideia de fazer uma linha mais com fotos preto e brancos. Aí quando eu cheguei e vi aquela explosão de cores, o pôr do sol nas dunas do Jalapão, por exemplo, assim, eu falei, nossa, eu não consigo colocar isso em preto e branco. Aí eu coloquei colorido. Mas em algumas situações eu gosto muito do preto e branco. Eu tenho um projeto novo que vai se passar na Amazônia, que é o Amazônia Soldados da Borracha, vai contar um pouco da história do ciclo da borracha no Brasil. Anos 40 ali, né? Anos 30 que foi esse ciclo, né? Isso mesmo. E a história, assim, é fantástica, assim, é uma história muito legal. Ele está aprovado pela Lei Rouanet esse projeto e agora começa a fase de captação. A gente está atrás de empresas que têm interesse nesse tempo para poder fazer a captação e patrocinar o projeto. E esse livro, sim, vão ter fotografias da floresta, de animais, e eu vou atrás de entre 20 ou 30 soldados que ainda estão vivos, lá com seus 90 e poucos anos, no meio da floresta, e vão ter retratos em preto e branco deles no meio do livro e contando um pouco da história deles ali. Então, eu dou uma brincada também pelo preto e branco, eu gosto. E quando você vai finalizar seus trabalhos, seja em edição de livros ou exposições, você deixa a fotografia como ela saiu ou você retoca um pouco no computador, faz aquele trabalhinho de Photoshop, alguma coisa assim? Isso daí é muito interessante se perguntar. Quando me perguntam, sua foto passa por retoque ou Photoshop, a minha resposta é muito assim, todas as minhas fotografias passam pelo Photoshop, todas. Não existe uma foto que não vai passar pelo Photoshop. É quando se fala em tratamento ou em Photoshop, tem um preconceito muito grande, né? Photoshop é alteração, está adulterando. Não é.
E a maneira mais simples que eu tenho de explicar isso é, antigamente você fotografava em filme, que era um negativo, você colocava no revelador aquele negativo, um papel embaixo, iluminava aquilo, você olhava, ficou muito escuro, colocava outro papel, deixava mais tempo de iluminação. Agora ficou bom. Isso daí era o Photoshop. Hoje em dia esse processo é o mesmo, só que você faz no computador. Eu fotografo em um arquivo que chama de RAW, né, que a gente chama que é o negativo da digital. A gente tinha o negativo antes, hoje a gente tem o RAW. Esse RAW é um arquivo bruto, um arquivo que você não consegue alterar nada. Você joga ele no computador e você faz a revelação dele para o JPEG ou para o TIFF, né, qualquer outro formato. E nessa revelação você vai trazer mais contraste, mais luz. É apenas uma revelação. Não vai adulterar nada. Nada, é apenas uma revelação. Tá certo, gente. Destaque volta daqui a pouco. Até já.